Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, né? Não sei para o horário que vocês estão assistindo, se é bom dia, boa tarde, né? Cada um é um horário, né? Mas vamos lá, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o pacote anticrime, tá? Essa legislação aí, ela veio, né, na época do então ministro Sérgio Moro, tá? Para tratar ali de enrijecer, né, tornar ali mais rígido, né, alguns aspectos da legislação, impondo aí condições diversas, né, não só no Código Penal, mas em várias legislações esparsas e também no Código de Processo Penal. Dentro, né, dos pontos ali que eu julgo mais relevantes para nós tratarmos, né, que é o pacote anticrime, né, a Lei 13.964, ela veio em 2019. Ela foi aprovada na época, né, e em abril de 2021, houve 16 vetos que foram derrubados pelo Congresso Nacional e era promulgada. Quando a lei foi encaminhada, né, haviam ali 24 dispositivos que tinham sido vetados pelo presidente da República, né? 16 desses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Por conta disso, a gente teve muita discussão, tá? Até porque o veto, né, a derrubada do veto veio bem depois, isso gerou, assim, muita dificuldade na interpretação, muitas dúvidas, né? Porque o pacote anticrime, na verdade, ele surge, se vocês forem observar na legislação, né? Ela vem lá definindo como um aperfeiçoamento da nossa legislação. É uma lei para aperfeiçoar a nossa legislação atualmente em vigor. Olha que coisa curiosa. Então, assim, ela acaba atingindo vários pontos, tá? E se justifica, né, com base na alteração da sociedade, nas mudanças de posicionamento cultural, de práticas sociais propriamente, né? E tudo isso vem no intuito ali de que seja mantida a segurança pública e o bem-estar social, tá? Em meio a toda essa situação que justificou, né, o pacote anticrime, foram feitas, né, alterações que trouxeram sanções mais graves, que mudaram alguns procedimentos processuais, mas também, por outro lado, a gente não pode dizer que foi só isso, porque ela trouxe ali de forma expressa algumas garantias ao acusado. Que garantias que nós podemos citar aí que foram efetivamente trazidas ao acusado? Ora, nós temos disposições, como por exemplo, que tratam ali da audiência de custódia, tá? Audiência de custódia, um prazo de 24 horas. Né? Isso foi um impositivo da legislação, tá? A gente teve, sim, mecanismos processuais penais que foram alterados com o intuito de subsidiar ao Estado uma atuação mais eficiente, mais célere e eficaz. Então, tudo isso foi importante, tá? Eu vou destacar para vocês alguns pontos, tá, mais relevantes. Quando a gente fala em matéria penal propriamente, tá, em direito penal, em código penal, a Lei 3.964, ela trata da matéria lá no artigo 2º, que diz lá, essa lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Artigo 1º, e vem no artigo 2º, o Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. E a gente teve alteração no artigo 25, 51, 75, nós tivemos ali o 91A, além do 91A, o 121, inciso 8º, tudo isso vocês vão encontrar na legislação, eu estou passando ela aqui para vocês verificarem ali. Até vou compartilhar a tela, porque de repente vocês conseguem visualizar de uma forma melhor, tá? Olha ali, artigo 141, teve o parágrafo 2º, né, que triplicou a pena, né, se ele for cometido em qualquer das redes sociais, né, e através da rede mundial de computadores. O artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7, diz que se a violência ou grave ameaça exercida um emprego de arma branca
Parágrafo 2º B, se a violência grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito, aplica-se em dobro a pena prevista no CAPT, uma alteração trazida também pelo pacote anticrime. Lá no 171 de estelionato, a gente teve lá, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima, no parágrafo 5º, for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior que 70 anos de idade, incapaz. Todos esses dispositivos nós já estudamos, né? Isso foi estudado na disciplina de Direito Penal, tá? Só para voltar aqui um pouquinho, né, que eu já tinha falado para vocês, mas não tinha compartilhado a tela, né? Ali, ó, no artigo 116, né, também houve mudança no inciso 2, inciso 3, inciso 4, tá? Falando de acordo, né, não cumprido, não rescindido, acordo de não persecução penal. No artigo 91A, hipótese de condenação por infrações, as quais a lei comine pena superior a 6 anos de reclusão, tá? Também temos ali o artigo 75, né, o termo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. E o parágrafo 1º, quando for condenada a pena privativa de liberdade cuja soma superior a 40 anos, devem elas ser unificadas, né, estabelecido o limite máximo ali previsto, tá? Eu até vou pegar aqui com vocês, tá? Para a gente só observar aqui uma disposição interessante aqui para nós, tá? Artigo 75 do Código Penal. Se vocês forem verificar, né, anteriormente nós falávamos em 30 anos, hoje o Código Penal teve essa alteração para trazer uma pena mais rígida, né? O artigo 51, que fala ali, tratado em julgado a acidez condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas, no caso da multa, né, relativas à fazenda pública, inclusive no que concerne as causas indutivas suspensivas da prescrição. Aqui a gente fala sobre a questão do juiz natural, né, que vai tratar do feito, né. Além dessas disposições, né, vamos, né, fazer alguns comentários, né, sim, pontuais, tá? Com relação à legítima defesa, que está lá no parágrafo único do artigo 25, né, nós tivemos ali uma alteração, né, que diz ali que vai ser considerada a legítima defesa naquele que está repelindo ali, né, a injusta agressão que vinha no caput, parece ali, considera-se também legítima defesa, né, o agente de segurança pública que repele agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Isso é uma alteração realmente significativa, porque ela busca dar um respaldo à atuação dos próprios policiais no exercício da sua profissão, dos agentes de segurança, tá? Ela não traz nada, assim, diferente do que a gente já pensa quanto legítima defesa, mas veio expresso, tá? Nós temos ali a questão do roubo, emprego de arma branca, né? Essa alteração foi muito significativa, porque a gente tinha, assim, uma série de exposições, né, de como atuar, tá? Agora, né, nós temos essa condição específica, tá? Se você tem alguém que cometeu ali o crime de roubo com faca, tesoura e canivete, né, nós não teríamos ali nenhuma condição diversa. Quando nós vimos ali, houve ali a alteração do pacote anticrime, isso, né, trouxe ali uma condição específica. Vamos dar uma olhadinha lá no Código Penal, no artigo 157, que a gente vai conseguir visualizar ali, ó. Diz lá, a pena se aumenta de 1/3 até metade, né? E vamos lá no inciso 7º, que foi inserido pelo pacote anticrime, se a violência grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, tá? Então, isso é muito importante para a atuação do operador do direito, né? A gente diz isso, né, porque antes nós tínhamos ali o emprego de arma branca, ele era considerado uma majorante, né? Só teve um tempo que ele não foi. Só que nós temos aqui que em 2018 houve uma alteração no Código Penal e essa majorante da
arma branca, né, ela foi tirada e nós ficamos apenas com arma de fogo. Por isso a relevância do pacote anticrime é trazer essa previsão de novo. Tem gente que fala, professora, mas já existia. Tá, existiu por um período, mas depois ela saiu, né, do nosso cenário e voltou aqui, tá? Lembrando que quando nós temos ali esse tipo de alteração, o sujeito aqui, ele praticou um crime antes da vigência do pacote anticrime. Como que a gente vai fazer, né? Ele vai ser respaldado ali pela antiga legislação, então não vai ter o aumento da pena, porque houve ali uma condição mais gravosa, mais prejudicial ao sujeito, tá? O crime de estelionato também merece a atenção da gente. Por quê? O estelionato lá de 171, vamos descer aqui, ele também sofreu alteração, né? Nós tivemos ali no estelionato o seguinte. Quem que vai cometer o crime, né? Quem induz, mantém alguém em erro, né? A fim de obter essa vantagem ilícita, né? Utilizando de meio fraudulento, eu sempre digo para os meus alunos, o ardil, né? O que nós tivemos de mudança? A ação penal no crime de estelionato, ela era pública e incondicionada. Então, cabia ao Ministério Público denunciar um infrator, né? Independente da vontade da vítima. O que aconteceu? O pacote anticrime incluiu o parágrafo único no artigo 171 do Código Penal, ou seja, no crime de estelionato. E ali nós temos o seguinte, que, em regra, a ação agora ela é pública condicionada à representação. Quer dizer o quê? Que o Ministério Público ele continua sendo o titular da ação penal, só que eu preciso ter representação do ofendido. Sem a representação, né, falta a condição de procedibilidade e a ação penal não pode ser processada. Qual a repercussão disso? Que a representação tem que ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses, não é? Essa é a regra. Se a representação não for oferecida, o que vai acontecer? Vai ter a decadência, tá? Então, nós temos ali um impacto muito grande para a vítima, tá? É 6 meses a contar de quanto? Do conhecimento, né, de quem é o autor do fato. Mas tem exceções, tá? Algumas exceções, né, sempre existem na legislação e aqui para nós ela também acontece. E a ação penal vai ser pública e incondicionada. Quando? Se o acusado ele cometeu um delito contra a administração pública direta e indireta, contra uma pessoa com deficiência, contra criança ou adolescente, contra a pessoa maior de 70 anos ou incapaz. A gente já estudou isso quando nós estudamos o tipo do artigo 171, mas eu destaco isso para vocês, diante da repercussão, considerando que nós estamos fazendo hoje uma análise específica do pacote anticrime, tá? O que a gente tem aí de interessante também? O aumento do tempo de cumprimento da pena, né? Já disse isso para vocês, que passou de 30 para 40 anos, tá? A qualificadora do crime de homicídio também é importante, né? A qualificadora ali, nós tivemos, né, a disposição ali do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? A pena deixou de ser, então, ali de 6 a 20 anos, uma pena bem menor, para ser de 12 a 30. Então, você tem ali um homicídio qualificado, tá? Essa qualificadora, né, eu chamo a atenção de vocês porque ela não entrou em vigor no primeiro momento, porque ela fazia parte do veto, tá? Então, ela foi entrar em vigor no dia 30 de maio de 2021, né, após o período de vacatio legis e diante da consequente derrubada do veto, tá? Na legislação processual penal, nós tivemos algumas alterações, tá? Não é objeto da nossa matéria, mas só para mencionar para vocês, uma delas, por exemplo, é nós falarmos do acordo de não persecução penal, veio lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Ali, em síntese, é um acordo entre o Ministério Público e o acusado, ofertado pelo Ministério Público acusado, que ele pode cumprir uma pena alternativa à prisão, desde que ele preencha alguns requisitos. Que requisito é esse? O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, né? E a pena também inferior a 4 anos, tá? Outro ponto, não vai caber esse acordo nos casos de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá?
Outra situação importante também, que não está aqui específica, tá? Para a matéria penal, de direito penal, mas é interessante que é a criação do juiz das garantias, né? Em síntese, né? É um juiz que vai acompanhar a fase instrutória, pré-processual, da persecução penal. Ele atua ali na fase da investigação, acompanhando se vai ter ilegalidade, eventualmente ele pode ali até trazer alguma diligência para buscar ali, fazer uma busca, por exemplo, domiciliar. É possível que ele faça isso. Só que a gente tem que, né? A gente tem um juiz da causa propriamente, né? Quando se instaura o processo. Daí você vai ter esse juiz da causa, né? Então tem um juiz de garantias e um juiz da causa, né? Divide-se as fases de incidência. Qual que foi a justificativa? Que você tendo um juiz para atuar antes da fase pré-processual e um juiz posterior, você garantia ali mais imparcialidade, porque aquele juiz não teve conhecimento, não participou das diligências investigatórias, né? Que pese nós temos ali que a investigação ela não é feita pelo magistrado, né? Só que o STF teve a ADI 62 de 98, né, 6298, né, ou 6.298, suspendeu a eficácia um dia antes do pacote anticrime entrar em vigor, tá? Isso é importante. Outro aspecto ali, a gente tem a cadeia de custódia, né? Isso foi na legislação processual penal, daí tem arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, sem a participação do juiz, tá? Essa eficácia também foi suspensa pelo STF por meio da ADIM 6.198, tá? Outro dispositivo relevante é aquele que diz respeito à prorrogação do inquérito policial, no caso de indiciado preso, né, por mais de 15 dias, tá? Antes a gente tinha um prazo de 10 dias. Também teve eficácia suspensa por conta do Luiz Fux, né, o ministro Luiz Fux, na ADI 698 do STF. Bem, há outras alterações com relação à prisão preventiva, por exemplo, né, para ser analisada a cada 90 dias, né, identificando a necessidade ou não de manutenção, audiência de custódia em 24 horas. São todas disposições, né, que nós encontramos no decorrer do texto e relacionadas aí ao processo penal, né. Algumas outras alterações foram feitas, por exemplo, na Lei 2.850, fala de organização criminosa, investigação criminal. Também houve alteração na Lei 13.608, que fala sobre a questão dos serviços ali de recebimento de denúncias telefônicos, né, capazes de auxiliar a investigação policial. Também foram ali alteradas, né, algumas disposições da Lei de 1038 de 90, que fala sobre normas procedimentais no STJ e STF. Outras alterações ocorreram também com relação aos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos, né, valores lá, de lavagem de capitais, né, a 9.613. Também tivemos alteração ali na Lei 10.826 de 2003, né, que fala sobre a questão do registro, posse e comercialização de armas de fogo, tá? E também sobre a criação do Sistema Nacional de Armas. São os aspectos principais do pacote anticrime, né? Eu recomendo que vocês façam uma leitura atenta, detalhada, porque tem muita coisa que a gente pode vir, né, a tratar e envolve essa legislação de grande repercussão no atual cenário brasileiro. Tudo bem? A gente vai tratar de mais alguns itens posteriormente, né? E qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês.